paz, filha querida. Graça e paz, pessoal. Acho que algumas pessoas podem saber, outras não, provavelmente não, mas meu nome é Kelly. Pelo visto, vocês viram aqui que eu sou filha desse pai maravilhoso, não é? Então, é muito bom estar aqui com vocês hoje, nesse dia ou nessa noite, não sei, depende muito do lugar onde vocês se localizam. É muito bom também estar trazendo aqui a palavra para vocês, para abrir um pouco a mente, para poder deixar de ser tão cauterizado por uma coisa que as pessoas colocam. Que Verdade. na maioria das vezes são heresia, né? É verdade. Então, abençoados, pelas palavras dela, a gente já pode entender que a graça de Deus já alcançou ela. Em breve ela vai estar fazendo aí os vídeos dela junto comigo, ou de repente, quando eu não puder, ela vai estar fazendo. Então, é mais uma para anunciar a graça de Deus. A minha esposa, a mãe dela, né, não está podendo gravar comigo porque está com os afazeres aí que está ocupando bastante tempo. Mas Deus, através do seu Santo Espírito, está preparando a minha filha querida Kelly para que a gente esteja aqui ministrando a palavra de Deus em graça. Amados, eu tenho conversado com muitas pessoas que insistem em dizer que diabo existe, que insistem em dizer que ele está vivo, mesmo, né, filha? Mesmo quando a gente mostra, né, para essas pessoas, eles criam Hebreus 2,14. Eles criam argumentos contra para poder passar por cima da heresia que eles falam. Exatamente. Então as pessoas, a gente fala assim, pergunta para elas assim, né? Você crê na palavra de Deus? A princípio elas falam assim, nós cremos. Que crê, né? Que crê. Mas quando a gente acha bom, né? Que a pessoa fala assim, crê, né? A gente fala, opa, que maravilha, nós também cremos na palavra de Deus. Então, opa, fica fácil da gente conversar. Mas quando a gente mostra Hebreus 2,14, elas espantam, né? Espantam. E começa a ir contra. E começa a ir contra, inventando. Não, mas existe outro. Então, filha, nós em graça sabemos que tem algumas passagens na Bíblia que a gente percebe que ela só foi consumada com a morte de Jesus na cruz. E uma dessas passagens é o que você vai ler agora para os nossos amados irmãos, que está aí do outro lado da gravação. Hebreus 2,14, que diz assim: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aí, você não crê nessa palavra, filha? Uhum. A minha filha crê, eu também creio, porque está escrito, e nós cremos, e nós sabemos que é através da morte de Cristo na cruz que esse fato ocorreu, que essa aniquilação ocorreu. Não existia outra forma para que isso acontecesse. E essa questão de diabo, Satanás, a gente não vai entrar em detalhes agora, né, filha? Deixa para a gente comentar em breve em um outro vídeo, né, com mais conteúdo, mas o nosso objetivo aqui é dizer para os nossos amados irmãos o título do vídeo e levar essa mensagem verdadeira de Cristo que traz o título assim: Cristo não vai morrer novamente. Ou seja, para que nós acreditamos, né, filha, que o diabo esteja vivo, é necessário Cristo morrer de novo, porque aqui está dizendo em Hebreus 2,14 que ele foi aniquilado na morte de Jesus. Algumas pessoas elas dizem que foi aniquilado o poder que ele tinha sobre as pessoas de tirar a vida delas, sendo que não é isso que está falando aqui. Não é? Referiu ali fixamente ao diabo. Exatamente, não é? As pessoas falam desse tipo aí que a minha filha está falando. Então, isso aí é para não aceitar a verdade, né? Porque aniquilou o poder. Não é nada disso. Então, ali está dizendo que foi aniquilado pela morte. Então, se ele foi aniquilado e esses pessoal do sistema religioso estão dizendo que ele não foi aniquilado, que ele ainda está por aí, aí o que nós vamos... O que entende-se com isso? É que é necessário Cristo morrer de novo. Mas o título do vídeo aqui disse: Cristo não vai morrer de novo. E não vai mesmo. Para aniquilar o diabo e nem para concluir nenhuma outra
obra sequer. Ele já morreu, morreu de uma vez por todas. Olha, a palavra de Deus disse. A minha filha vai estar lendo aqui, ó. Pode ler aqui. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperaram para a salvação. Amados, assim como o homem está ordenado a morrer uma vez só, Cristo também morreu uma vez só para tirar os pecados de muitos. Por que de muitos? Porque algumas pessoas não aceitam, né, filha? Não aceitam isso daqui, que ele morreu e levou os pecados. Os nossos não, porque quando nós nascemos, ele já havia morrido e já havia levado o pecado do mundo, né? E eu creio que ele levou todos os nossos pecados. Então as pessoas falam assim, como assim? E o que eu vou fazer de errado amanhã? Para Deus, ele não depende de tempo ou espaço, filha. Ele não depende disso. Por que ele não depende? Porque ele não tem começo e nem fim. O que nós iremos praticar amanhã ou depois da manhã, ele já riscou, ele já pagou, ele sabe tudo. Então, isso é fato. E isso aconteceu na morte dele. Então aqui está escrito, como está os homens ordenados a morrer uma vez só, assim também Cristo ofereceu para tirar o pecado de muitos. Ofereceu na cruz, né, filha? Ofereceu-se lá na cruz para tirar o pecado de muitos. Porque algumas pessoas foram condenadas e condenadas ao juízo eterno, à morte eterna. Isso será um outro vídeo que a gente vai gravar em breve, né, filho? Se assim o Espírito Santo de Deus nos permitir. Então, as pessoas que acreditam que diabo ainda existe, eles estão acreditando que vai ser necessário Cristo morrer novamente. E isso não vai acontecer. Em relação a isso aí, o que as pessoas falam? O diabo, esse diabo que muitos religiosos colocam em vida, já que ele não deixou de existir tem muito tempo, só foi posto para colocar medo nas pessoas. Exato. Porque se ele não existisse, a gente entenderia, teria mais paz para dormir, para fazer tal coisa, para isso. E que não que sejam coisas erradas, mas para... eu não vou ali porque o pastor falou que ali tem demônios, ali tem isso. Igual uma igreja que eu ia, porque eu era do sistema religioso. Isso. Uma igreja que eu ia, a pastora disse que eu não deveria ir por trás do portão porque lá existia demônios. É um absurdo. Por onde vem tanto demônio, as pessoas chamam tanto, falam tanto nesse tal diabo que supostamente existe, por que ele nunca apareceu, nunca veio? Se o inferno existisse mesmo, as pessoas iriam para ele por conta própria. O diabo não precisa atuar nisso aí pra gente ter o mal. É verdade, o mundo do jeito que se encontra, pra que diabo? As pessoas falam assim, não, mas isso aí é o diabo que está fazendo. Algumas pessoas, filha, dizem que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Sendo que, na verdade, é em João 10 que está dizendo isso, mas não é. Não está falando que é o diabo, está falando que é o ladrão. Mas eles convertem que é o diabo e acreditam nessa ideia de que é o diabo. Mas se as pessoas lerem o contexto de João 10, eles vão entender que está falando do pastor. E Jesus depois fala assim, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas. Então, esse negócio aí de que diabo existe é mais um bode expiatório para que aprisionar as pessoas dentro das religiões. Então, de acordo com o que os pessoais do sistema religioso estão acreditando que diabo existe, então vai ser necessário Cristo morrer de novo para eles, né? Que para nós, né, filho? Ele não vai morrer de novo. Então, olha aqui, abençoado. Os benefícios que nós tivemos após a morte de Cristo na cruz. Olha aqui, a minha filha vai estar lendo aqui. A partir de agora a gente vai ler há poucos benefícios que são muitos, mas nós vamos ler poucos, entendeu? É isso. Vamos ler aqui. Após a morte de Cristo na cruz, olha lá. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele.
A morte não mais tem domínio sobre ele. Isso é maravilhoso. Porque ela também não tem domínio mais sobre nós. 6, isso foi Romanos 6:9. Agora, olha aqui, Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha aí, abençoado. Nós fomos batizados na morte de Cristo, né, filho? É na morte dele. Ou seja, ele já morreu e ressuscitou e vive em nós. Ele não vai morrer novamente para nos batizar, porque aqui está dizendo que é na morte. Ah, mas e o batismo de João lá das águas, que Jesus também batizou? Ele estava cumprindo a lei, porque ele era judeu. E ele tinha que cumprir a lei. E foi o único que cumpriu toda a lei. Então, olha os benefícios. São muitos. São muitos. E as pessoas deixam de usufruir desse benefício para viver de uma coisa legalista, de obras mortas, que não tem serventias para nada. Olha aqui, ó. Outro benefício. Pode ler, filha. Porque pela graça sois salvos, por meio de fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a nossa salvação, ela veio de graça, não dependendo de nada, né, filho? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas as pessoas estão por aí falando assim, vem, aceita Jesus para você ser salvo. Em relação a isso aí, é onde entra o diabo. Igual Isso. falava nas igrejas. Ei, irmão, tá vendo aquele outro irmão ali? Eu vi que o diabo estava nele nesse momento e tirou porque ele veio para a igreja. Vem para a igreja também, continue indo para a igreja. Sabe por que veta isso? Porque é um pastor que está falando e qualquer coisa que ele falar ali, todo mundo vai acreditar. Acredita, porque estão alienados a ele, né? Tá. Quem é seu Deus? Aquele que fica lá em cima ou esse que foi feito por ele mesmo, Deus? Um carnal que está por aqui, um mortal. Mas não, a pessoa se curva, praticamente se curva perante aquele pastor, sendo que ele não tem poder algum. Não tem. Então, vamos entender que esse negócio de eu preciso ir para a igreja, eu preciso fazer isso. Deus, se ele quiser fazer tal coisa, ele faz assim. Não precisa nem fazer assim, ele simplesmente faz por vontade dele, não precisa... ele não depende de nós. Não depende, igual tem gente que... Eu fui perguntar para um pastor, tem músicas, tem gente que fala música mundana. Tem músicas que são toda música é da terra, porque toda música vem daqui. Toda música é do mundo. Não. E não seja o que for. Fui perguntar. Músicas que ajudam as pessoas em relação a problemas psicológicos, essas coisas. Igual tem umas pessoas que cantam aí pra ajudar a pessoa a sair desses problemas. Ele disse que não, porque precisa ser hino. Porque se não for hino, não, tá ajudando as pessoas e não a Deus. Mas a gente ajuda ele amando o próximo. A gente precisa amar o próximo, não precisa fazer algo pra ele. Deus não precisa de ajuda, Deus não depende da gente. É verdade. Outra coisa que acontece lá é porque tem muito culto de jovens. Aí que entra outra história muito complicada. Ele vai abusar da ingenuidade dos jovens que estão ali pra falar coisas que não é verdade. Igual eu tava lá e o pastor, entre aspas, pegou e disse assim, sabe aquele cantor, o Elvis, né? Isso. O Elvis, ele foi o ídolo do rock. Sabe por que ele falou ídolo do rock? Porque hoje os adolescentes e os jovens não escutam muito essas coisas, então, principalmente da igreja, não conhece. Então, como não conhece, ele pegou e falou ídolo do rock, sendo que o Elvis foi o rei do rock. Então, eu corrigi. Falei que não era aquilo, porque usou aquilo para depois a outra pessoa ir criticar e falar, jogar para baixo. Porque é isso que geralmente acontece em muita igreja. É verdade. Se você não faz aquilo que eles fazem, que eles pedem, ou eles vão te criticar e ou querer te arrastar lá para dentro. Eles rebaixam outras religiões, ou outras igrejas, ou elas mesmas entre si fazem isso para se levantar, para se gloriar. Verdade. Então, muitas das vezes, lá dentro do sistema religioso, mesmo que nós, que não fizemos parte, né, filho, de um sistema religioso, a gente mostra a verdade, eles não acreditam, porque vem de uma pessoa que, segundo eles, não é crente. Mas aí eu pergunto para eles assim, eu pergunto para vocês aí, amados, abençoados, quem é crente? É quem crê na palavra de Deus
ou aquele que crê na palavra do homem? Nós somos crentes que crê na palavra de Deus, né, filho? Nós cremos na palavra de Deus. Se está escrito, nós cremos. Mas se pegarmos algumas passagens aqui que a gente acabou de ler hoje e mostrar para essas pessoas, por exemplo, aqui, Romanos 6,3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, não seremos, não é seremos, todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, é em Jesus Cristo, não é na água, não é na piscina, não é na canequinha, fomos batizados na sua morte. Se nós pegarmos essa passagem aqui e mostrar para algumas pessoas que ainda fazem parte de um sistema religioso, eles negam, eles falam que não é assim, eles inventam e não acreditam. Ou seja, nessa história, quem de fato não é crente? É nós ou é vocês? O que está escrito. Se está escrito, nós cremos. Se nós pegarmos aqui Hebreus 2,14, que fala que o diabo já foi aniquilado. Aí vocês fazem aquelas firolas, né? Inventam e não crê no que está escrito. Quem é crente aqui? É vocês? Ou somos nós que cremos na palavra de Deus e sabemos que o diabo já foi aniquilado? E depois, em outra oportunidade, a gente vai gravar um vídeo falando quem é esse diabo, que não é um diabo, né, filha? Que o sistema religioso prega. Não tem nada a ver. A gente já montou todo o texto e estamos revisando para em breve a gente estar gravando aí. Então, abençoados, eu estou muito feliz aqui hoje com a minha filha, né, que nós iniciamos aí essa tarefa, né, que o Espírito Santo de Deus está aí em nossa vida, nos ajudando, iluminando o nosso entendimento, o entendimento da minha filha, da minha esposa, que também está estudando para que em breve esteja aqui conosco e levando a mensagem até vocês. Eu quero agradecer a todos os amados irmãos que estão aí compartilhando nossos vídeos, que estão aí se inscrevendo no canal, fazendo com que a mensagem chegue até os nossos amados irmãos que ainda não conhecem a verdade de Cristo. Graça e paz, abençoados. Até um outro vídeo. Graça e paz, filha. Graça e paz, pessoal. Espero que vocês abram a mente de vocês e não deixem elas serem cauterizadas por pessoas que só mentem. Graça e paz.